Olá, eu sou o Marco Poli, Chief Innovation Officer da Closed Gap, e hoje nós vamos falar sobre o panorama de M&As com startups e empresas de tecnologia no Brasil. Fique atento à inovação e à transformação digital. Muito se tem falado sobre M&A, Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Nós já temos um outro material a respeito da introdução sobre a lógica e por que esses M&As fazem sentido entre empresas tradicionais e startups. E agora nós vamos tratar com um pouco mais de profundidade, vamos trazer alguns números de mercado, vamos aprofundar na lógica por trás dos M&As e por que as empresas estão comprando outras empresas em números nunca antes vistos aqui no Brasil. Então são dados bastante interessantes. Por que faz sentido, então, eu pensar numa estratégia para adquirir outras empresas, se eu sou uma empresa tradicional? Ou por que faz sentido eu pensar em ser comprado por alguma outra empresa, se eu sou uma startup? Gente, porque as fraquezas e as fortalezas das empresas tradicionais e as fraquezas e as fortalezas das startups, elas são opostas. Então, quase sempre, quando eu tenho uma fraqueza do ponto de vista de inovação e de negócios e de criação de novos produtos, de transformação digital numa empresa tradicional, essa fraqueza é uma fortaleza nas startups e vice-versa. Quase sempre que eu tenho uma fraqueza nas startups sobre fluxo de caixa, sobre penetração, mercado, sobre marca a ser usada com os meus clientes, isso costuma ser uma fortaleza da empresa tradicional. Então, quando eu faço a união de uma empresa tradicional de uma startup, eu consigo criar sinergias, gerar sinergias. Eu brinco, né? Se a empresa tradicional ela tem 1.000 ali de valor e a startup tem 50, a fusão dessas duas, ou a aquisição dessa startup pela empresa tradicional vai fazer com que esse 1.000 mais 50 vire 1.200 e esses 150 a mais são a sinergia que é gerada pelo processo de trabalho conjunto da startup com a empresa tradicional. Então, as empresas tradicionais, elas deveriam sempre ter uma estratégia, sempre ter uma visão de que é possível eu melhorar o meu negócio, eu trazer mais inovação, trazer mais transformação digital, trazer equipes tecnológicas e de inovação mais performáticas para dentro do meu negócio, considerando comprar uma startup ou uma empresa de tecnologia. E do outro lado, as startups e as empresas de tecnologia, vocês já sabem muito bem que a saída estratégica, a venda estratégica para um player estratégico é 99% das saídas que as startups têm, dos retornos dos investidores que investem nessa startup e dos ganhos que os fundadores percebem por toda a trajetória que eles tiveram dentro dessas empresas. Então, para as empresas tradicionais, faz todo sentido comprar uma startup, ter uma estratégia de compra, pensar como fazer para trazer sinergia e valor para dentro da casa, com crescimento inorgânico, com crescimento adquirido. E para as startups, faz todo o sentido do mundo você aceitar propostas e estar sempre preparada para uma eventual oferta de aquisição por um player estabelecido. Então, isso está crescendo, cada vez mais players tradicionais estão entendendo isso. Do lado das startups, cá entre nós, elas sempre entenderam isso e elas são geralmente criadas sabendo que as compras, as vendas, o que elas chamam de saídas estratégicas, são 99% das oportunidades de saída para os fundadores, para os investidores. Então, do ponto de vista das empresas tradicionais, das empresas estabelecidas, é importante entender quais são os valores que eu tenho em eventualmente considerar comprar uma startup. Eu posso comprar por causa do produto, da tecnologia dessa startup, porque ele é sinérgico com o que eu faço, ou com os canais de venda que eu tenho, ou com a minha marca e os meus clientes. Então eu olho e falo, nossa, este produto, este serviço, essa tecnologia que essa startup faz, se eu colocar isso nos meus canais, se eu complementar com isso as minhas ofertas, eu vou ganhar muita sinergia. Esse é o primeiro motivo, capturar as sinergias de tecnologia, de inovação, de produto. O segundo motivo, porque essa startup ela já cresceu, ela já tem um tamanho razoável e ela já penetrou em certos mercados que eu gostaria de ter, que é quase sempre a lógica para fazer um M&A
com empresas tradicionais. Então, de uma empresa tradicional com outra empresa tradicional, essa lógica de aquisição é quase sempre horizontal, é quase sempre crescimento em mercados que eu não tenho. Com as startups, ela é uma das lógicas possíveis, mas ela não é a única lógica, como é o caso das empresas tradicionais. Raramente eu tenho outra lógica que não é esse crescimento horizontal. Eu, às vezes, tenho crescimento vertical, às vezes eu tenho consolidação de cadeia, mas a maioria das vezes que nós vimos isso acontecer, especialmente no Brasil, era para entrar em mercados ou entrar em certos setores que a empresa que adquiriu ou que a empresa que provocou aí a fusão não tinha acesso antes. No caso das startups, também é uma estratégia, mas está longe de ser a única ou a principal estratégia para a compra de uma startup. E a terceira, que é a mais comum, né, das três mais comuns, é porque eu quero comprar aquele time, aquela equipe extraordinária que a startup conseguiu juntar, porque ela é proficiente, ela é boa em juntar talentos de inovação e talentos de tecnologia dentro da estrutura. E a startup, costumeiramente é melhor do que as empresas tradicionais para juntar essa equipe, para fazer uma equipe se unir e performar. Então é o terceiro grande motivo dos três mais comuns para eu fazer uma compra de startup. E nesse mercado nós temos números que estão em franco crescimento. Aqui pesquisas mostram que o número de aquisições que foram feitas em startups em que a parte comprada, o sell side, aquela parte que foi vendida, era uma startup, eles eram de 32 em 2017, 44 em 2018, subiram para 69 empresas adquiridas, startups adquiridas em 2019, e aí, gente, em 2020 foi para 170 empresas adquiridas e 2021 fechou com um número de 247 empresas adquiridas. Então, num intervalo de 5 anos, de 4 anos, foi de 32 startups adquiridas para 247, quase 10 vezes mais. Então, é um mercado que está super aquecido. E quem é que está capturando todo esse valor? As empresas tradicionais que estão melhores posicionadas para entenderem qual é a estratégia desse crescimento inorgânico ou desta aquisição inorgânica de sinergia, que faz todo sentido em quase todos os casos. Mas poucas são as empresas que estão bem posicionadas, e esse bem posicionada eu tenho uma estratégia bem traçada, eu tenho o conhecimento necessário para conduzir uma busca e uma negociação dessas startups, desses ativos que vão me trazer valor, e depois disso, como eu vou conseguir, no momento que eu fiz o closing e paguei ali o preço ou parte do preço, como eu vou conseguir integrar esta empresa dentro do meu negócio, dentro da minha estrutura, qual é esta forma de integração aonde eu consigo extrair o maior valor e, ao mesmo tempo, preservar as características extraordinárias que essa startup tem e que ela usou para chegar até aqui. Porque uma estratégia mal feita, ela pode, com muita facilidade, abafar, esmagar toda essa lógica, todas essas vantagens que a startup traz para a mesa. Então é muito importante que esteja muito bem traçada a forma de interação pós-aquisição. O que eu vou fazer depois que o contrato foi assinado, o signing aconteceu, o closing aconteceu e, eventualmente, até depois que já saiu o período de earn-out. O período de earn-out costuma ser aí de 2, 3 ou 4 anos depois que foi o closing, depois que eu fiz a compra e o negócio de fato se consolidou. E então, os fundadores que costumam ser trazidos para dentro dessa estrutura com o compromisso de que eles precisam garantir a performance por algum tempo, 2, 3 ou 4 anos é o tempo usual que esses fundadores eles são esperados que eles garantam a performance. E isso, gente, é para garantir, é para trazer a segurança para o comprador de que esses fundadores, no controle dos seus negócios, não fizeram operações que fizeram a empresa parecer artificialmente maior ou melhor do que ela era nos meses prévios a essa compra. Então a gente costuma ver em contratos de fusão e aquisição o que a gente chama de earn-out,
que é um período em que os fundadores não recebem o preço inteiro da compra, eles receberam uma parte, frequentemente metade, no momento do closing, e a outra metade fica atrelada a esses fundadores mostrarem que eles conseguem continuar performando, para garantir que eles não fizeram algum tipo de operação ali antes da aquisição que inflou o valor artificial. Então é muito comum que isso aconteça e é boa prática de mercado. Então, como eu faço para conseguir fazer uma estratégia, bolar uma estratégia, criar essa estratégia de forma que eu capture o máximo valor possível dessa startup, dessa tecnologia extraordinária que eles conseguiram desenvolver e que pode me adiantar 1, 2, 3 anos ao mercado? Quanto vale você chegar 2 ou 3 anos antes no mercado com um produto que uma startup já tem, com um conhecimento que ela já adquiriu? Vale muito para a maioria das empresas. Ou então, com esta equipe extraordinária, a soma das duas, o produto, a equipe e o mercado que ela já tem, que vem para a mesa no meio de um processo. Como eu crio uma estratégia onde eu capturo este valor e da mesma forma consigo manter a empresa suficientemente independente para que ela consiga continuar a ter essas grandes vantagens competitivas que levaram ela aonde ela chegou e por isso eu me interessei por fazer essa aquisição. Falando um pouco dos números de M&A, o primeiro grande M&A que teve aí uma contraparte startup brasileiro que apareceu, tiveram vários nas .coms, que a gente considera um movimento anterior ao movimento das startups, o movimento das .coms. A primeira que nós reconhecemos como uma startup que teve um bom M&A foi o próprio Buscapé, que foi comprado pela Sul-Africana, um fundo de private equity, Naspers, um deal de mais de 300 milhões de dólares no começo dos anos 2000. Mas depois disso, nós tivemos um mercado que secou um pouco, ele ficou um pouco quieto, e aí, a partir de 2011, os M&As recomeçaram, com 6 M&As em 2011, com 12 M&As em 2012, 27 em 2013, 23 em 2014, 40 em 2015, no auge da nossa crise ali financeira, que começou em 2014, 33 em 2016, 32 em 2017 e agora a gente entra nessa rampa que nós vivemos hoje. 44 em 2018, 69 em 2019, 170 em 2020 e 247 em 2021. 2022 vai vir também mais alto porque é um mercado que está muito aquecido. Então, o Brasil hoje vive uma onda de fusões e aquisições, aonde as empresas que estão melhores posicionadas estão fazendo deals excelentes e capturando muito valor em comprar em startups. Então, hoje nós vemos empresas que já fazem compras seriais, que já estão na sua 10ª, na sua 20ª e algumas na sua 30ª startup comprada nos últimos 24 meses. É um número bastante grande. Empresas tradicionais que entenderam que tem muito valor para capturar estão até criando departamentos específicos para M&A, fazendo esteiras de M&A, onde eles acontecem 1 ou 2 por mês dentro dessas empresas. E são estratégias de inovação aberta que podem ser muito bem sucedidas e já mostraram no cenário internacional que tem diversas empresas que fazem isso de forma muito proficiente ao redor do mundo e o Brasil está começando a também criar as suas empresas, que são empresas que crescem e que fazem inovação através de fusões e aquisições. Então, o número está subindo e aquelas que são melhores posicionadas para fazer isso já estão capturando muito valor e muita inovação através dessas aquisições no Brasil. Interessante entender o perfil dos compradores. Então, nós temos que entre 2010 e 2020, 43%, 44% dos compradores de startup eram empresas tradicionais, eram startups. 3% eram investidores institucionais, que são fundos de private equity, por exemplo, e 53% das compras de startup foram feitas por outras startups. Então, outras startups são grandes compradoras de startup. Em 2020, o número de empresas, de corporações, de empresas tradicionais, na verdade, caiu. E foi só de 29% dos deals foram feitos por empresas tradicionais. O número de investidores institucionais, como fundos de private equity, subiu para 15% e 57% das compras em 2020 de startups foram feitas
por outras startups. Em 2021, o número de startups compradas por outras startups subiu mais uma vez para 63%, o número de institucionais caiu para 3% e o número de empresas tradicionais comprando startups ficou em 33% dos deals. Isso significa que houve um aumento de startups compradas por empresas tradicionais, mas considerando o brutal número de startups a mais em 2020 em relação a 2021, significa que todo mundo comprou mais. E prestem atenção, como mais de 60% das startups que são vendidas são compradas por startups maiores, as scale-ups, isso significa que essas scale-ups, que foram startups que já cresceram o suficiente para terem valor e dinheiro para comprarem novas startups, elas entenderam que a compra inorgânica ela traz muito retorno e muito valor para suas operações. Então elas são as primeiras a entenderem que comprar faz sentido e fazem estratégias e criam estruturas e têm o conhecimento para conseguir comprar e capturar valor dessas empresas. Agora um pouco de números por setor. O setor que é mais ativo, aonde as startups são mais compradas, é o setor das fintechs, né, das tecnologias financeiras, as que vêm substituir os bancos e as empresas tradicionais no setor financeiro. Então, coisas como Nubank são fintechs, diversos dos bancos digitais são fintechs, então Inter, C6, Best, todos esses caras são fintechs. Esse mercado das fintechs é o que é mais aquecido no Brasil, porque ele também é um mercado em que muitas dessas empresas crescem e ficam gigantes. Então, fintech em 2021 teve 50 deals no Brasil. Já as retail techs, que são aquelas empresas que fazem tecnologia para o varejo online e offline, tiveram 32 deals, ficando em segundo lugar. Em terceiro lugar, as empresas de tecnologia de marketing, são as martechs, tiveram 31 deals. Já as que têm tecnologia educacional, que são as edtechs, tiveram 21 deals. Aquelas que fazem tecnologia para a área da saúde, as health techs, 18 deals. Aquelas que são as empresas que fazem PropTech e Real Estate tiveram 12 deals. As de tecnologia core, né, as de tecnologia raiz, tecnologia profunda, 11 deals. Aquelas que lidam com supply chain, cadeia de fornecedores, tiveram 8. As que lidam com regulação tiveram 8 vendas. E aquelas que fazem tecnologia para o mundo dos seguros, com também 8 operações, 8 deals acontecendo. Então esse é um panorama setorial. O mais quente são as fintechs, porque muitas empresas entenderam que acoplar operações financeiras à sua operação principal e fazer um upsell para o seu cliente, conseguir vender mais e vender maior valor, maior ticket para o seu cliente, tem muita sinergia quando nós falamos de finanças. E aí trazendo crédito, trazendo contas digitais, trazendo carteiras digitais para os seus clientes, capturando esse valor. Nós tivemos 50. É um número muito grande. Então, o primeiro setor que mais aconteceu, fintechs, retail techs, martechs, edtechs, health techs, real estate techs, proptechs, deep techs, supply chain, regtechs e insurtechs. Essa foi a ordem, esse monte de tech aí colocado, mas dos mercados que mais tiveram operações em 2021. E para terminar aqui com números, vamos comparar Brasil ao restante da América Latina. Será que nós somos um país que tem muitos M&As, que tem muitas compras de startups? Sim, nós somos o principal mercado de M&A de startups na América Latina. Nós mais do que dobramos o nosso segundo competidor, que é o México. E aí, todos os outros da América Latina somados não chegam igual aos números que nós temos de M&A aqui no Brasil. O Brasil, ele começou ali em 2017 sem ter nenhum unicórnio, sem ter nenhuma startup que tivesse chegado a $1 bilhão de dólares de valuation, $1 bilhão de dólares de valuation. A Argentina já tinha 4. Era dolorido ver a Argentina, que é um país muito menor, com 4 unicórnios, e dos 4 unicórnios argentinos, 3 deles viraram unicórnios quando vieram para o Brasil. A gente tinha o LX, a gente tinha Mercado Livre e a gente tinha a Decolar. 3 empresas argentinas que só viraram unicórnio porque estavam operando no Brasil e a gente não tinha nenhum unicórnio. De repente, hoje nós temos mais do que 40,
porque o nosso mercado evoluiu com muita rapidez e conseguiu tomar conta dessa população enorme, desse mercado enorme que nós temos quando comparado ao restante da América Latina. Então hoje o Brasil também, apesar de ser o maior mercado em startups, ele demorou um pouco para pegar, então hoje ele é tanto o maior mercado em número de startups como o maior mercado em M&A, com muitos deals acontecendo para outras empresas brasileiras e também muitos deals acontecendo entre startups brasileiras e compradores estrangeiros. Toda vez que o nosso câmbio fica mais favorável para o estrangeiro entrar, ele começa a comprar as empresas brasileiras e levar o seu capital e também a sua tecnologia para operação para o exterior. É uma parte da vida, mas quando ele compra, não é só porque o câmbio está favorável, é porque tem muito valor na mesa, é porque tem muita sinergia a ser capturada e adquirida aqui no mercado brasileiro. Então, o Brasil, o maior mercado latino-americano em startups, também é o maior mercado nas aquisições, nas fusões e aquisições de empresas, startup e de tecnologia. Se você ainda não considerou comprar uma startup ou entender se é viável adquirir uma startup para preencher aí o seu quebra-cabeça de ofertas para o seu cliente, para trazer mais inovação, para conseguir novos produtos e para melhorar as suas ofertas para os seus clientes, você deveria estar fazendo isso agora, porque hoje nós estamos no melhor momento para fazer esse tipo de aquisição inorgânica de tecnologia, de equipes, de inovação dentro do nosso mercado.